Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E hoje eu trouxe aqui mais um convidado especial aqui para falar sobre um assunto bem polêmico, que é o Raikar Costa, executivo de expansão de franquias e do segmento de locação de motos. Muito obrigado, Raikar, por você estar aqui. Te agradeço pela presença. E eu queria começar pedindo para que você conte um pouquinho a sua trajetória até chegar aqui. Show. Otávio, primeiramente, prazer. Um enorme prazer estar conversando aqui com você em relação a esse tipo de franquia que várias pessoas têm dúvidas, né? Que é o mercado de locações. E eu acredito que o nosso bate-papo vai ser bem legal para trinchar algumas observações, algumas situações aí que os franqueados ou os futuros franqueados têm como dúvida. Vai ser um papo bem legal, tá? Seguinte, em relação à minha trajetória como profissional, começa desde muito tempo. Minha mãe ela chegou a trabalhar numa franquia, num shopping aqui em Belo Horizonte, chamado Adicos. E quando pequeno eu ia com ela no shopping, assim, era um de cosméticos, isso. E alguns dias do ano eu ia com ela, fazia um presencial com ela ali e ficava desenhando algumas portas de loja, gostava de entender um pouco mais de uma logo específica de uma loja, ficava a taco na frente, eu cansei de desenhar a taco jeans, né? Então, foi bem legal ali que o meu gosto pela franquia ele iniciou desde muito cedo. Depois eu formei em administração de empresas pela PUC Minas aqui em Belo Horizonte e no próximo ano eu penso fazer uma pós-graduação no mercado de franquias, no cenário de franchise, né, entendendo um pouco melhor aí. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar como executivo de vendas, né, como gerente de vendas aí em uma empresa de locação, uma das primeiras, uma das principais nesse ramo de franquias de motocicletas. Então o papo vai ser bem legal. Você lidar com vidas, né, cara, com sonhos. Então, assim, o executivo ele tá diretamente ligado a isso, né? Ele tá ali vendendo pro cara, passando o negócio, né, vamos dizer assim, e o cara naquela expectativa, né? Então, não é uma coisa muito simples, né? Os caras falam, é só uma venda. Não, não é só uma venda. Porque dependendo da franquia que você trabalha, tem pessoas que ficam extremamente abaladas com o que acontece com esse franqueado, né? É verdade, Otávio. A gente está falando aí você falou muito bem, né, de sonhos. A pessoa juntou o dinheiro a vida toda, vai presentear alguém com uma franquia, ou vai ser o próprio franqueado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento de ofertar e ter atenção aí nos resultados, nos faturamentos. Vamos falar agora especificamente aí sobre esse segmento, o Raika. Assim, como é que funciona isso na prática? Assim, eu queria entender. Eu sempre falo que já fiz vídeo sobre isso, inclusive, que eu falo que não é uma franquia, né? Ele é um investimento, né? Eu queria saber a sua visão sobre isso, você que esteve lá dentro do negócio. Como é que você pensa? Você vê isso como uma franquia? Ou você acha que realmente é só um investimento? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, assim, Otávio, eu vejo sim como uma franquia. Claro que tem muitos pontos a serem melhorados. Assim, quando a gente, conforme a gente até falou na última pergunta, né, está tratando aí de um sonho, de um valor que essa pessoa deixa para nós, né, como assim, cuida do meu dinheiro, eu quero esse retorno, eu quero uma explicação em relação a isso, a gente tem que ter uma atenção muito grande, mas o modelo de franquia ele vem para passar o mínimo de estresse possível para o franqueado. Onde eu trabalhei no mercado de motocicletas, o intuito era exatamente esse. A franquia cuidava de aproximadamente 80% do negócio e 20% do negócio ficava destinado à gestão do franqueado, então era uma gestão mais administrativa, financeira, até mesmo de cobrança ali, né, e recebimento dos valores, e depois futuramente com o repasse. Então, assim, eu acredito que sim, seja um modelo de franquia promissor, mas que tem que ter muitos pontos de atenção no momento aí de entender mais a fundo sobre esse mercado. Um estudo de viabilidade completo, saber qual região realmente tem esse retorno, né? E assim, trazendo uma análise bem criteriosa, eu acho sim que é uma franquia que poderá dar certo no futuro. O repasse que você falou, o que dele vender a parte dele ou é repasse de moto? O que é esse repasse que você colocou?
Certo. O locatário, quem tinha um atendimento direto a ele é a franqueadora. Então, quando o locatário pagava em relação à locação, já ia direto para a conta financeira do franqueado, depois ele fazia esse repasse, tirando os royalties, taxa de espaço, os custos que apresentavam na BRE. Quem administra esse dinheiro é a franqueadora? É a franqueadora fazendo o repasse para o franqueado. Aí o que sobrar ele passa lá pro franqueado dele, seria isso? Não, ainda não. Ela passa o valor integral e depois ela cobra para o franqueado estar passando esses custos que teve. Por exemplo, na prática, por exemplo, o condutor ali da motocicleta, ele fazia o pagamento numa maquininha que é direto para o franqueado. E depois ele fazia o repasse financeiro para a franqueadora. A maquininha que você fala de que tipo de cartão? Tipo de cartão, um pagamento de Pix, Mas ele tem, direto para o mas aí ele franqueado. tem uma unidade fixa para isso? Física? Ele tem uma unidade Essa física, unidade física, ela é da franquia ou ele é do franqueado, normalmente? Acontece das duas formas. Acontece tanto da franqueadora quanto do franqueado. Porque existe também as franquias incubadoras. As franquias incubadoras seria, por exemplo, uma franquia grande, onde há franqueados dentro dessa incubadora. Então vai ter um líder, vai ter um gestor que vai organizar todo esse processo de saída de motos, manutenções, mas para que o franqueado ele não arca com o ponto físico, ele entra em uma franquia que já tem um franqueado master lá. Então, assim, os repasses eles são feitos conforme uma fila. Os atendimentos dos locatários, posteriormente os pagamentos referentes à moto de cada um deles. Fazendo um comparativo aqui, seria o cara que tem uma cozinha industrial e todo mundo usa ali do produto que ele fabrica dentro da cozinha dele. E, e ele teria obviamente que ele deve ter um percentual a mais, esse cara do Master, né? Tem. Ele tem um royalties interno, não chamado de royalties, mas ele tem um valor que os franqueados menores pagam a ele pela administração de tudo isso. Algumas franquias usam isso como taxa de espaço, taxa administrativa, mas é mais para ter um controle ali em relação à franquia e alimentar esse franqueado master, né? Que muitas das vezes é até a opção da franquia divulgar mais essas opções master. Poxa, tá tendo uma agora em Manaus, em Roraima, e aí vai fazendo essa distribuição de franqueados à distância. Bom, você que trabalhou aí anos na expansão, né? Qual que é o perfil que você identifica que é o perfil que mais busca esse tipo de franquia hoje? O cara realmente o que vai comprar ali. Certo. Diversificação. O franqueado hoje que pensa em diversificar, que ele não tem um tempo grande para estar dedicando ali à franquia, ele vai, conforme eu falei até no começo, presentear essa franquia para um parente, para um pai, a mãe, um filho. Então ele pensa mais nessa diversificação. E a gente sabe que o mercado de motocicletas é um mercado que cresceu bastante, né, Otávio? Eu li uma matéria ontem, inclusive, na Itatiaia, na CNN, dizendo que a produção das motocicletas nesse semestre bateu recorde. Então, hoje já traz um levantamento de 1.174.000 motos já produzidas. Então, é um mercado muito grande, são provavelmente 35 milhões de motos hoje no Brasil, e se tratando de um mercado grande, né, fazem com que esses franqueados tenham interesse nesse tipo de segmento. O perfil do cara que aluga essa moto. Olha, inadimplente, o score lá embaixo, a gente assim, né, no caso lá na época era o público-alvo era exatamente esse tipo de público, inativados, e o cara que não tem crédito. O cara que não tem crédito. Tem duas visões em relação a isso, tá, Otávio? Tanto uma forma de que ninguém o abraçou, então ele valoriza, né? Mas, claro, seguindo de outro ponto, tem que ter sim um cuidado, porque são pessoas que podem dar um problema lá na frente, falando de desgaste de motos, adesivos, né? Tanto aqui em Belo Horizonte quanto Brasília, São Paulo tem um costume, né, de cabritar a moto, eventos destinados a isso, então tem que tomar muito cuidado com o patrimônio que você está deixando nas mãos de certos públicos. Eu vi algumas que, por exemplo, o cara pegava e trocava peça, né? Pegava a moto mais nova, né? Normalmente. Ia lá e trocava um monte de peça da moto. Sim, sim, customizava, acontece muito. Cidade ideal. Por que que eu tô te perguntando isso? Cara, por exemplo, São Paulo. São Uhum. Paulo já tem muita empresa de locação de moto, né? Pelo que eu vi, assim, né? Durante uma consultoria que eu fiz.
Você acha que isso uma hora vai esgotar? Qual que é o perfil ideal hoje? Você acha por exemplo, o interior hoje é mais propício para o cara que vai fazer esse tipo de investimento ou realmente são as grandes ainda? Entendo. Olha, antes de responder a sua pergunta, existe, Otávio, alguns tipos de planos que esses locatários fazem. Por exemplo, tem plano mensal, tem plano anual e até planos, por exemplo, de fidelidade que ele compra essa moto posteriormente. Então, quando essas tipo um leasing, e quando essas empresas elas vão para grandes cidades, tem que tomar muito cuidado com qual é o público ideal que você vai atingir em relação a elas. Quando eu trabalhava nessa franquia, tinha empresas, por exemplo, franquias em certas regiões que trabalhavam apenas com mensal, trabalhavam apenas com anual. Então a moto ela não tinha uma rotatividade de recompra lá no final e ela ficava desgastada. Então, se tratando de São Paulo, grandes polos aí, regiões metropolitanas, pode sim dar certo, mas tem sempre que se atentar a qual tipo de público que você está buscando, para não estar vendendo um produto errado numa região errada também. Por exemplo, eu vi essa questão do leasing quando eu fiz uma consultoria, que eles falavam que para o cara que era o franqueado era muito, muito bom. Por quê? Porque eles vendiam um lease para uma esperança, né? Um lease da esperança, que o cara no final ia ficar com aquela moto. Ou seja, o cara cuida mais da moto, porque ele acha que vai ficar com ela. Só que ele me passou um percentual na época que eu não me lembro qual que era, mas era muito poucos conseguiam chegar até o final. A grande maioria no meio do caminho se perdia e o cara não ficava, ou seja, ele ficou pagando meses aquela parcela mais alta, só que Uhum. que ele não conseguia honrar, e no final ele teve um custo a mais que foi desnecessário, porque ele nem com a moto ficou. Só que pro Sim. cara que é o franqueado era maravilhoso, né? Porque ele tá pagando uma parcela maior ali. Uhum. Eu vi uma promessa de ganhar em cima de três motos, de três vezes em cima de uma moto só, que muitas das vezes não era verdade. Diziam ser uma lucratividade a partir da locação, uma lucratividade a partir, né, desse leasing da moto, dessa venda, e uma lucratividade ainda maior no momento que você vai recomprar essa moto. Ou seja, uma motocicleta ela já esgotou 100% ali da sua produtividade na locação, ela recebeu X de faturamento. Você fez essa venda em relação à motocicleta, X em relação ao faturamento. Claro, com descontos ali de royalties, despesas. E depois, no momento de você comprar uma moto para repor, você tinha um desconto para já começar acelerado a partir de então, porque você já está a tempo da franquia. Então, muitas das vezes não dava certo nem o primeiro faturamento inicial, falando aí em relação à questão de atingir 100% da frota, porque muitas das vezes a pessoa não quer comprar uma motocicleta de 36, 42 meses de produtividade na locação, porque é uma moto muito desgastada. Hoje o público-alvo passa por volta de 13 horas em cima de uma motocicleta, 14 horas em cima de uma moto. Então o leasing a partir desse modelo ele é muito difícil de concluir. Então, é difícil tirar do papel esse saldão de motocicletas usadas, porque muitas das vezes nem o franqueado vai querer, e nem mesmo o locatário, que é o principal, né, que vai trazer aí a receita para a empresa. Então, tem que tomar muito cuidado nesse ponto. E as marcas das motos, que, claro, vão influenciar. A marca, se for robusta, se for uma marca interior, trabalhar no leasing em cima disso é um desafio muito grande. A questão da marca da moto, inclusive, ela influencia em tudo, né? Na questão de roubo, de manutenção, de tudo, né? Sim, 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 com certeza. De conforto também, se tratando dos locatários, era uma reclamação que muitas das vezes a gente, como esse pensamento de franqueado, de franchise, a gente pensa no faturamento, pensa no investimento, mas no conforto para os locatários era algo que eles reclamavam bastante, o banco, o jeito que pilotava. Então, sim, tinha esse problema também. Né? Que para eles deve fazer toda a diferença também, né? Economia, era até mesmo um pedal no momento de cansar a moto ali que poderia dar um problema, uma manopla de freio, enfim, tem que pensar muito antes de qual modelo de moto você vai optar. Eu vi, por exemplo, que a Honda era a moto que mais roubavam, né? Então, inclusive algumas locadoras elas estavam evitando de ter Honda por conta disso, de ter muito furto e essa questão para eles era muito ruim. Só que substituíam Sim, por às vezes por marcas que não eram tão agradáveis, né? Tão boas, não davam tanto retorno quanto a Honda, né? Existe isso mesmo? Ou sim. é
conversa? Existe. Nós, como executivo de contas, assim, Otávio, a gente tinha um argumento que acaba caindo como contradição, porque a Honda é uma moto muito visada no Brasil, nesse mercado paralelo, né, mercado o roubo mesmo, e o argumento de nós, como executivo de contas, executivo de vendas, era dizer que antes do ladrão ele efetuar o roubo da motocicleta, ele pensava antes de roubar uma moto do mercado de locação, porque a moto vai ter rastreador, ela tem um bloqueio em relação a isso. Porém, na prática não é assim, porque tem outro argumento que faz cair em contradição, que não tem lugar nenhum falando que a moto ela não tem adesivo, então, assim, acontecia, sim, nas regiões onde eu vendia a franquia era pouco, eu estava mais destinado a tanto o Sul quanto o Nordeste, né, algumas novas franquias, mas em São Paulo acontecia bastante, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, então, era uma das principais ali nesse cenário de roubos. Nesse caso, obviamente, você tem seguro, né? Sim. E o que eu vi que diferenciava uma empresa desse segmento para outras é que algumas usavam cooperativa, né? Porque era mais barato, então dependendo Só que o risco de ter muito volume de roubo e essa cooperativa quebrar também existe. É isso mesmo? Existe. O franqueado ele tem que ter bastante cuidado para verificar qual foi o prazo de start dessa cooperativa. Muitas das vezes a cooperativa ela é criada apenas para tampar um buraco, ela não tem eficaz, né? Ela não tem um funcionário específico que vai explicar detalhadamente como vai funcionar, ela está lá como cooperativa no seu DRE, perdão, você faz o pagamento dela, porém ela nem sempre vai ter tão suporte assim, né? Então, assim, as cooperativas elas entram até mesmo para não ter aquele vínculo tão grande como uma seguradora, e a gente tem que tomar bastante cuidado se a cooperativa vai assegurar apenas de detalhes da moto, senão realmente não vale a pena. Então, uma pesquisa que o franqueado deve fazer para se atentar nesse tipo de negócio. Existe alguma empresa que não trabalha desse segmento de locação de motos que não trabalha com cooperativa? Sim, já aconteceu de onde eu trabalhava usar um seguro terceirizado de um parceiro franqueado, mas depois eles optaram pela cooperativa porque vai ser mais benéfico para eles, é uma receita que eles não estavam esperando. A própria franqueadora cria a cooperativa. E é muito parecido com o nome principal, inclusive, da franqueadora, como parceiros ali, de falar que é uma resposta mais rápida, de ter ali tudo num só local. É um argumento de venda que quando eu fiz essa consultoria também Uhum. era muito utilizado, e você me corrige se eu estiver errado, é que as pessoas falavam que, por exemplo, o cara comprava ali uma moto como eles compram muito volume, ele comprava uma Uhum. moto com um valor mais baixo. Então, eu vou te citar um número aqui, por exemplo. O cara falava que pagava 22 mil numa moto. E aí, quando Uhum. ele ia revender essa moto depois de alguns anos, não lembro qual a quantidade, ele ia revender, por exemplo, por 17. Então, a perda era muito pequena. E esse Uhum. era um argumento que era usado, assim, quando eu fiz essa consultoria, eles usavam esse argumento. Esse argumento, ele realmente existe, essa perda é pequena mesmo, você compra a moto realmente mais barata pelo volume. Olha, vai depender sempre de qual parceria que a franqueadora ela tem em cima de uma marca de motocicletas. Nem sempre você vai ter esse desconto tão grande assim, até pelo fato da franqueadora comprar muitas das vezes de forma faturada essas motos e não à vista. Então, algumas franqueadoras passam um prazo de 70, 90 dias, que eu já vi ser cumpridos com 3, 4, 5 meses. E a operação ainda não tem iniciado com ali o CNPJ aberto, o alvará da franquia também. Acontece muitas franquias você fazer um pagamento adicional pelo rastreador dessa moto, deixando a possibilidade do franqueado comprar a própria moto. Então, muitos franqueados, por gerarem um certo problema de prazo, a franqueadora falava o seguinte: olha, então pode ir lá na concessionária, fazer a negociação e você paga um valor para mim referente às taxas administrativas, rastreador e um seguro de proteção, por exemplo, proteção total a avarias. Então, tinha essa função tanto do franqueado comprar a moto na concessionária, ou até mesmo ele deixar em destinação da franqueadora. Mas nem sempre esse desconto ele é válido, porque, conforme eu falei,
a franqueadora paga faturado essas motocicletas. Então, a recompra em relação a elas é exatamente o que você falou. Vão trabalhar com essa recompra da moto, com descontos ou algo nesse sentido. Você, como executivo aí de expansão, cara, o que você via, por exemplo, durante todas as vendas que você fez aí, que eram perguntas, por exemplo, necessárias a serem feitas e que as pessoas não faziam como investidor aí nesse negócio? Olha, Otávio, dos principais é o estudo de viabilidade. Muitas das vezes a franqueadora ela estava ofertando uma região que ela só vai colocar os pés lá no momento dessa inauguração. Ela não conheceu a área, não tem um documento específico para falar sobre esse estudo de viabilidade concreto. Então, um dos erros que eu mais via dos franqueados que chegavam até mim é não perguntar esse tipo de situação, fazer esse tipo de pergunta. Como é que era feito? Vocês passavam projeções ali para ele, né? Sim, a gente passava uma projeção, passava também a região que ia ficar como bairro, rua, numeração, que essa franquia ela ia se adentrar, contatos também das pessoas, mas o estudo mesmo, infelizmente, ele não era enviado ou ele não era concretizado. Então, essa é uma das dúvidas principais dos franqueados, sem contar também uma análise bem detalhada da COF, cláusulas de contrato. Muitas das vezes os franqueados eles pegam o contrato, ou até mesmo a COF, jogam no chat GPT para fazerem umas certas perguntas e enviam para a gente. A gente recebia bastante assim. E alguns, o cara não sabe o que ele está perguntando. Então, o que eu indico é procurar franqueados que né? É verdade. O Otávio, perguntar também pessoas que estão há mais de 2 anos na franquia, como que foi, né, as dificuldades, fazer um estudo mais detalhado. Não pode ser só um, dois. Tem que Sim, ser um volume. Por quê? Porque, obviamente, que vão ter pessoas insatisfeitas e satisfeitas, até porque as áreas mudam, né? Tudo muda. Então, sim, se a sim. cidade muda, o perfil do cara muda, então tudo é diferente. Então, você tem Uhum. que chegar, quando você for fazer esse tipo de pesquisa, se você for fazer, é no volume. Pra quê? Porque você vê uma É, média. Então, pô, peraí, todo mundo tá insatisfeito, né? 80% tá insatisfeito, tem alguma coisa errada, né? sim. Então, porque a chance de ter alguém insatisfeito é muito grande. Mas não quer dizer Uhum. que isso represente o que é realmente o negócio, né? Exato. E uma dica extra, tá, Otávio? No momento que você for entrar em uma franquia, seja ela incubadora, master, uma franquia normal, solicita o contato de pessoas que realmente fazem parte ali de um processo. Seja de um funcionário, seja de um franqueado, conforme eu falei, de 2 anos. Entenda a fundo quem você está conversando. Para, por exemplo, não ser um bode expiatório, né? Uma pessoa que mandou um contato ali. Você já viu muito isso, né, Otávio? É, Então, um amigo, um rapaz que colocou uma foto de. Enfim, não estou falando que é o caso, né, de onde eu trabalhei, mas tomar um cuidado para não ser aquela pessoa que você liga e fala: não, tá tudo bem, eu estou tendo sim o faturamento. Então, essas pessoas que você tem que conhecer provavelmente até pessoalmente. Viaja, eu tenho certeza que é melhor você cuidar do seu valor, do seu dinheiro dessa forma, do que você conversar com alguém que está tudo bem. importante mesmo, porque às vezes você tem ali, né, é obrigatório ter na documentação, né, a lista de franqueados, ex-franqueados, mas normalmente eles às vezes até tiram o cara que é um insatisfeito, né? Então ele bota lá todo mundo que ele sabe que vai falar bem, mas aquele que é Uhum. insatisfeito, então o que que eu faço às vezes? E oriento, né? Para que a pessoa pegue, por exemplo, uma região e veja, pô, essa aqui tem essa unidade aqui, sei lá, aqui em Taguatinga, em Brasília. Se você olhar lá na lista, não tá Taguatinga em Brasília, você fala, cara, por que não tá na lista aqui? Eu quero esse cara Sim, aqui, sim, quero o sim. telefone desse cara aqui. É muito É, provável que o cara não tá satisfeito, ele tá fora da lista. sim, sim. Assim, Otávio, é exatamente o que você falou, e talvez de forma até mais simples, né? Eu pedi o contato de um franqueado que está lá há 2 anos. Por que o DDD dele é 71 se ele está numa franquia de São Paulo que é 11, mas ele mora em Belo Horizonte que é 31? Então assim, é um erro bobo ali que muitas vezes você está na pressão de prestar atenção, na verdade não pressão, mas prestar atenção mais de como vai ser suas perguntas e esquece de um detalhezinho. Muitas das vezes você está conversando com uma pessoa, um DDD diferente, enfim. É bom sempre prestar atenção nisso. Nesse tipo de franquia,
Que o cara, por exemplo, ele pode comprar a moto e mandar essa moto para qualquer lugar, né? Sim, Como é que sim, funciona isso, cara? pode acontecer. Ele paga a franqueadora para a franqueadora comprar essas motocicletas em outra região. Iremos chegar lá, né, para falar sobre o break-even também. Muitas franquias desse ramo prometem um break-even imediato, assim, quando as motos chegam. E como que funciona todo esse processo? O lead ele chega para os executivos para a gente cuidar. É tanto a questão de entender o perfil desse candidato, de marcar uma reunião junto à SDR também. E logo após a gente vai apresentar os valores, as taxas, os números em geral. E logo após, assim, é algo que vocês devem tomar muito cuidado, que são as lives, os congressos, porque sempre está com uma escassez, Impulso, né? compra por impulso. Aquela escassez, Otávio, que é para ontem, que você tem que fazer o pagamento. Tem franquias que eu já vi casos, assim, não do ramo de motocicletas, mas que pedem o pagamento ali mesmo no evento. Eu não sei que momento é esse, eu não sei se é o momento que você está no banheiro, bebendo água. Bate celular, bate celular. É verdade. Então, assim, é o momento que você foi lavar a mão ali, é o momento que você foi pegar uma água, eu não sei, um café, mas tem várias franquias que elas trabalham com esse tipo de pressão e tomar muito cuidado. A oferta é para X dia, né? Tá horário. Eu tenho uma curiosidade monstra para saber. Essa realmente. Vocês recebem algum tipo de orientação, cara, assim, com relação a esses gatilhos de venda? Ou vocês já tem que ter isso na bagagem de vocês, assim? Ou a franqueadora chega para você, ó, cara, tem isso daqui que tem que ser feito, isso aqui, porque são gatilhos que dão mais resultado e tal. Existe isso mesmo? Olha, Otávio, excelente pergunta, tá? É o seguinte, quando eu migrei para esse ramo de high ticket, eu achei que era mais uma parte de relacionamento, tá? Uma venda mais construída, algo com calma, a gente vai conhecendo aos poucos o franqueado, e não essa escassez e toda essa aceleração. Então, assim, acontece sim esses workshops para falar um pouco mais dos gatilhos, pessoas que fecharam a franquia em pouco tempo são as artilheiras da empresa, são as pessoas que mais são, aqui em Belo Horizonte fala paparicado, né? As pessoas que mais têm a moral na empresa são pessoas que fecham rapidamente. Como vocês venham conversando, sou uma pessoa mais calma, eu gosto de criar um relacionamento, um rapport, falo de futebol, tá no momento de Copa, eu tenho mais esse tipo de abordagem. Agora, pessoas lá não, cortam franqueado para já falar da opção que tem para hoje, a famosa entrada, né, Otávio? Faça uma entrada para você garantir a opção X. Então, tem franquias que. Tu não sabe de nada, já quer. Não, senão você vai perder. Se você não fizer É, hoje, você não dá só essa entrada que você já garante o seu, senão vai entrar outro no seu exato. lugar. Exato, tem que tomar bastante cuidado nesse momento, porque é um momento delicado. Você está investindo 500 mil reais, 300 mil reais, e você não vai colocar na mão de qualquer pessoa. Então, olha, eu fui responsável pela franquia de Florianópolis, uma incubadora de lá, por volta de 900 mil reais, com a taxa de franquia mais motocicletas. Mas tem franquias mais baratas também, de 200 mil reais, 300 mil reais, vai sempre ser influenciada pela quantidade de motos, que 80%, 70% desse investimento é ligado às motos. Então, você faz o pagamento da taxa de franquia, inicia com as motos e as proteções, a franquia ela já inicia. Então, é essa a resposta, né? São esses pontos aí que faz com que o franqueado tenha esse investimento. Depois que você faz essa venda aí, você continua tendo esse acesso direto a esse franqueado ou já é uma outra, já entra um outro setor aí para poder lidar com ele? Não, entra outro setor. Se for problema, não é comigo. Se for compra de mais motos, é comigo. Eu procuro essa informação, eu tento buscar essa informação com outras pessoas, mas a resposta é mandar para o executivo de contas, que aí sai de executivo de vendas, vai para o executivo de contas, e aí ele gerencia uma carteira de 100 franqueados e ele aguarda lá as providências. Mas o pesadelo, muitas das vezes, dos franqueados nesse tipo de cenário, Otávio, é a fila de espera. Então, por exemplo, o que mais causa uma dor de cabeça para os franqueados é a ociosidade em relação à locação. Exato, porque a moto fica parada. Então, se a moto fica parada, é ruim tanto para a franqueadora, claro, mas também para o franqueado. Mas A tratando ociosidade desse, que você está falando, ela existe mesmo, né? ela existe mesmo.
qualquer lugar, em Independente da qualquer lugar. cidade. Por exemplo, São Paulo da vida, realmente fica a moto lá parada. Fica a moto parada. Assim, muitas das vezes você vai fazer uma visita de uma franquia e tá cheio de moto e você não entende, você quer perguntar, poxa, mas e aí? Essas motos vão ser locadas? E a justificativa é sempre, o rapaz tá chegando aí. Ele vai, a gente já fez a análise, já tem aqui um post-it no retrovisor da moto que o rapaz vai vir buscar. E muitas das vezes não é verdade. Muitas das vezes você tem que entender mais a fundo qual é o público, qual é realmente a pessoa que vai vir buscar, porque talvez seja apenas ali uma parte de, por exemplo, colocar panos quentes, né, em uma situação que é grave, uma situação que você precisa saber. Então, assim, essa fila, Otávio, quando a moto ela fica parada e o rapaz ele entra novamente nessa fila, pode ser aguardando aí 50 motos, 100 motos que estão na frente. Então, a promessa de a sua locação vai ser 100% logo em 30 dias. Tem casos aqui de franqueados que tem 100% da frota locada em 15 dias. Não é bem assim. Se tratando de uma nova região, muitas das vezes o público ainda não conhece essa nova loja. E tratando de regiões que já estão operando, o fluxo dessa fila ela é muito lenta. Então, tem esses dois pontos que tem que ter muita atenção. O que eu sempre recomendava para os meus franqueados além de conversar com o franqueado master, conversar com pessoas que estavam ali como franqueado normais, e entender como que era essa velocidade. Então, se vai ser com 15 dias, 20 dias, você pelo menos faz um fluxo ali de pagamento, né, um fluxo ali de caixa, para entender como é que está sendo esse processo. Por exemplo, o cara locou a moto dele lá. Qual que é o tempo médio hoje de locação que esse cara fica com essa moto? Existe isso ou é imprevisível? O cara fica normalmente 1 ano, 2 anos, 6 meses? Existe esse número? Olha, vai depender de Final da certa. fila de novo, né? Você fala por parte do franqueado, né? Locado, ele saiu da Sim. fila, né? Óbvio, a moto foi Uhum, locada. E aí, uhum. esse cara que locou a moto dele, ele fica quanto tempo com essa moto normalmente? Qual é a média? O condutor não tem essa média em específico. É pago calção, então uma justificativa das franqueadoras é que sempre se essa moto tiver rotatividade, entrega, devolve, você vai garantindo os calções em relação a essa moto, então é como se fosse assim, o calção de 700, 800 reais, que sua moto pode ficar parada 20, 23 dias, 24 dias, é mais ou menos esse cálculo que a franqueadora faz para convencimento. Mas muitas das vezes essa moto ela não vai ficar parada 23 dias, ela vai ficar parada 2, 3 meses, dependendo da situação. Então, prestar atenção realmente nesse processo, entender a fundo como está sendo essa rotatividade de motos, até mesmo para não frustrar lá na frente, né? O calção ele vai ser bom, Otávio. Ele vai te dar um fôlego ali, mas ele não vai dar sustentabilidade para sua franquia, né, a longo prazo. A gente tem que Quando pensar a você longo fala, o prazo. cara que vai alocar a moto, ele paga ali uma calção, porque se Sim, ele devolver, essa calção não é devolvida para ele, é isso? exato, exato. Essa calção não é devolvida. Então, assim, para um rapaz que Que ele fica com a moto? independente. Era muito difícil eu ver devoluções de calções lá. Se o rapaz ele faz um contrato de 1 ano e devolveu com 7 meses, esse calção, enfim, é, fica como garantia. Sim, para nós executivo de vendas, na época a gente mencionava para o franqueado não encostar no calção, deixar ele lá como um caixa, mas era muito difícil devolver para o locatário, porque né, a moto ela tinha muita ociosidade, a franqueadora tinha que usar de qualquer forma para tirar um sorriso do franqueado aí. A questão de acidente, de furto, de, sei lá, de sumir a moto, existia muito isso mesmo? Sim, sim. A apropriação indébita, sim, acontecia. Carro lá para buscar na casa do cara, eu vi altas histórias disso, cara. Sim, eu tenho um amigo, inclusive, que trabalhou nesse setor. É, sim, ele já fez a devolução. Muitas das vezes o locatário ele falava, cara, eu não vou buscar, eu não vou entregar essa moto, vocês vêm aqui buscar, deixava a moto em praças. É um problema um pouquinho chato, assim, né? É bem parecido com aqueles. Claro, tem aí em São Paulo, tem em Brasília também. Os patinetes, né? Os patinetes elétricos, eles acabam ficando de qualquer jeito, é um desafio em qualquer lugar. Então, tomar cuidado exatamente com quem você está entregando esse bem, esse patrimônio da empresa. Mas essa questão do, por exemplo, da recuperação da moto, ela é transparente hoje para o franqueado, né? Quem Sim, faz
Para ele é independente, né? Se dá muita dor de cabeça, se dá enchão de saco, porque não é ele que faz isso, né? Exato, exato. Não é ele que faz. Ele tem um controle de onde as motos estão, mas não é ele que faz, a franqueadora que faz. Por exemplo, cara, como é que você consegue enxergar hoje o mercado de uma maneira geral? Você trabalhou em uma empresa, hoje existem várias empresas aí que estão fazendo esse trabalho de locação, e não só de moto, né? Então, hoje estão locando é tudo. Sim. Você acha que esse mercado, uma hora, ele vai estourar? Assim, a demanda dele vai acabar? Você falou, por exemplo, já citou que existem motos que ficam lá esperando para serem locadas, né? Mas as franquias continuam sendo vendidas, continuam aparecendo novas marcas, né, de franqueadoras com o mesmo serviço. Como é que você enxerga isso hoje, você que esteve dentro desse segmento aí? Uhum. Assim, Otávio, eu acho que vai saturar em um certo momento. E essa não é uma resposta do Raikar, que já foi executivo, e sim de um condutor. E de um condutor, de uma pessoa. Pergunta se vale a pena locar uma motocicleta dessas. Muitas das vezes o valor desse aluguel está R$ 59,90 a diária, resultando 30 vezes 59, faz a conta aí, me ajuda aí, mas é um valor muito grande, é um aluguel que esse rapaz está pagando. Ah, Raikar, mas ele vai estar trabalhando com essa moto, ele vai estar gerando receita, ele vai pagar o valor dessa moto apenas na parte da manhã. Não é bem assim, né? A gente sabe que são dois. Tem manutenção, né? A manutenção não é por conta dele. Não tem o risco, não sei do que. Não tem o risco. Na parte da manhã, 50, ele faz. Eu já ouvi casos de pessoas falarem que ele faz R$ 200 por dia com entregas, e não é sempre assim. Então o locatário ele vai ter que trabalhar 7 vezes por semana, vai ser aquele cara que ele não pode parar um minuto. Se ele parou para almoçar ou para ir no cinema com a namorada dele, ele vai estar perdendo dinheiro ou ele vai estar com uma dívida. Então, muitas das vezes, para o locatário, ele não consegue arcar. E as empresas, elas não estão pensando nisso, elas não pensam nessa flexibilidade, nessa ajuda, ela pensa mais nesse sentido de assim, eu estou entregando um bem, e daí se o valor mensal dela vai ser R$ 1.300, R$ 1.400, pode fazer um plano de fidelidade que essa moto depois é dele, mas muitas das vezes ele vai pegar a moto com 28 meses, com 36 meses, e a moto já vai estar teoricamente toda desgastada, e ele pagou 4 vezes mais o valor da moto. Então, muitas das vezes, para o rapaz compensa fazer um financiamento. Eu já vi muito caso de procurar alguém para fazer um financiamento, de alugar até mesmo uma bicicleta para fazer em grandes cidades, que compensa mais. Então, as movimentações vão sendo realizadas através dos condutores. Então, quando a gente pensa nesse investimento saturado, antes da gente falar de franqueado, como que está o cenário, como que está o mercado, é legal a gente perguntar como que tá as pessoas que estão ali no dia a dia, se está confortável, se realmente eles estão tendo um plano, por exemplo, que era uma das iniciativas que eu propus lá para eles fazerem também, que foi o plano de saúde, ter um centro de convivência, de um lanche, poder esquentar uma marmita. Então, eu vinha com essa pauta, né, de melhoria, mas o intuito ali mesmo era faturamento, vendas, então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado para não pensar só no investimento, né, Otávio? Então, assim, Uhum. você hoje enxerga que, por exemplo, se as novas e as antigas que estão hoje no mercado não começarem a se atentar a isso, né? Essa questão realmente Sim, do cara que é a galinha dos ovos de ouro, né? Vamos colocar assim, que é o cara que sim, está conduzindo. Se ele não tiver mais benefícios ali, é capaz do mercado começar a estourar, né? sim, sim. Assim, o brasileiro ele já é uma pessoa muito prendada. Vamos imaginar que a empresa laranja não, vamos imaginar que a empresa tijolo chegou no Brasil no mercado de motocicletas. No momento que for ofertar, olha, a empresa tijolo chegou com motos novas. Os condutores já vão estar cansados disso, né? Poxa, mas qual que é o diferencial realmente? Qual que, né? Não, não tem, não é? Então, assim, tem que se atentar bastante a isso. É um mercado muito promissor, mas pensa muito pouco no condutor, no motoboy que vai estar ali, um pai de família, tá buscando o seu, né? Tá querendo sim ter uma moto própria no futuro, mas com condições humanas. Por exemplo, a novidade ela vende, né? Eu sempre falo isso. E Sim, não é mais novidade que existe esse segmento, né? De locação de sim, moto, de carro, do que for. E se não tiver diferencial, igual você falou, para o cara que está investindo,
é primordial ele começar a olhar isso, porque daqui a pouco Sim, ele está investindo num negócio que não vai dar dinheiro, não vai dar retorno mesmo. A moto vai sim. ficar parado lá, o bem dele vai ficar parado, e no fim das contas, o que você falou, esse condutor às vezes prefere pedir dinheiro emprestado e comprar a moto. Sim, sim. E a própria empresa ela vai fazendo um marketing negativo, né? Passa por um condutor que devolveu, passa por outro condutor que devolveu. Aos poucos, de boca em boca, né? Vai chegando uma informação má da empresa. As motos já estão no modelo ruim, modelo inferior, já é caro. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto, né? O lado negativo conforme e o lado bom, porque assim, quando está unido por uma causa legal ali também, eu lembro que os eventos iniciais da empresa eram sempre bem legais, sorteio de motos, camisas UV, né, para eles estarem trabalhando ali, bags, é um pessoal que estava sempre bem sorridente, conversei com muitos, assim, é um pessoal bem legal. Você enxergava muita rotatividade de franqueado dentro desse segmento da empresa que você trabalhava, por exemplo? Assim, tinha muito repasse ou não? Olha, já aconteceu poucas vezes comigo. É, eu, como executivo de contas, o meu perfil de executivo não é um perfil que vendia 5, 6, 7 franquias. Até porque, Otávio, você está aqui para me corrigir se eu estiver errado. É quase impossível vender 7, 8 franquias, todas bem sucintas, com as apresentações, com os valores, tudo certinho, taxas de franquia. Então, eu priorizava bem o relacionamento, um bate-papo. Se o franqueado ele quer fechar comigo na primeira semana ou daqui 3 meses, cara, no momento dele eu vou respeitar isso. Claro que nós, como executivo de contas, né, respeitar o funil de executivo de vendas, respeitar esse funil de vendas, ele é super importante, não deixar o franqueado solto ali, né, fazer gracinha, pô, me manda a cota agora, não vou participar dessa reunião, vou participar da próxima. Claro que a gente tem ali que deixar na rédea, mas eu priorizava 2, 3 franquias ao mês em meses bons. Então, era mesmo um relacionamento. Hoje eu tenho contato com pessoas que repassaram franquia e hoje são meus amigos por essa abertura, por essa condução. Então, já vi casos, sim, sobre o repasse, e é isso que eu comentei. Muitas das vezes o repasse ele tinha tanto uma compra, já vi em comentários, por exemplo, estou vendendo minha franquia, né? Eu já vi casos de postagens na OLX, no Mercado Livre, tô vendendo uma franquia, mas nunca era fechamentos meus, eu via que eram pessoas que mais trabalhavam nessa aceleração, que linka aquela dúvida, né, que a gente conversou, no momento dessa aceleração, de fechar franquia, né, muitas vezes a gente está fechando com uma pessoa que não quer, então ela não vai entender o prazo, ela não vai entender, não vai ter essa paciência de maturação da franquia, e vai acabar repassando. Então, essa dor, Otávio, ela começa desde bem no comecinho, bem no inicial ali, do tratamento, de como que esse é o perfil desse franqueado, que comprar uma franquia para daqui a alguns meses repassar não faz sentido, é ruim tanto para a franqueadora quanto para o franqueado, isso é fato. Esses contratos, eles não têm território, né? Dentro dele. Território definido dentro dele. Por exemplo, tem região, né? O cara vai atuar só em São Paulo, naquela determinada região ali de São Paulo. Existe isso determinado lá no contrato? Você lembra disso? Olha, tem a questão do KM excedente em relação aos condutores. E tem um endereço, sim, no contrato. Então, por exemplo, se você está fechando uma franquia em Fortaleza, vai estar prescrito lá, tanto na COF quanto no contrato, que a região é de Fortaleza. Então, as motos elas ficam nessa base, onde o atendimento pode ser realizado desde Belo Horizonte, São Paulo, já fazendo fechamento direto para esse condutor de Fortaleza. Ele vai lá e faz a retirada dessa moto. Agora, o KM excedente é outro setor que fica responsável para saber se de Fortaleza esse rapaz ele veio até a Bahia. Então, tem essa condução através do rastreador, e muitas das vezes, se ele passa por certo território ali, né, por parte do locatário, a moto ela é travada, não travada instantaneamente enquanto ele está andando, mas sim quando ele para, o pessoal entende que ele está no local ok, eles travam a motocicleta e fazem o guincho, né, e buscam essa moto. Lá era claro, por exemplo, a questão da rentabilidade desses franqueados. Existia essa conversa dentro da franquia? Por exemplo, você sabia que aquele cara ali performava bem, o outro mal? E qual que era o motivo disso? Vocês tinham essa troca entre vocês dentro da empresa?
Sabia, sabia. Alguns franqueados master, eles tinham um cuidado muito grande para cuidar das franqueadoras. Eu, inclusive, tinha contato de alguns franqueados que iam trazer, os franqueados master, que iam trazer um faturamento bom para o franqueado e acabavam indicando por lá. Eu esperava, antes de indicar o franqueado entrar numa franquia nova, um território novo. Tinha, assim, os favoritos, sim. Eu acho que quase todo tipo de franquia trabalha dessa forma, né? A galinha dos ovos de ouro. A gente mencionava que era sempre o Sul, Curitiba, São Paulo, algumas regiões ali como Canindé, Freguesia do Ó, operavam bem, sim. Mas regiões como Fortaleza também, com um bom cuidado do franqueado master lá, uma boa manutenção das motos, eventos. Então, tinha sim essas indicações mais claras. Esse cara que é o master, ele é primordial, então, para a franquia, né? Para Ele é desenvolver. primordial. E Ele quando tem. tinha esse aspecto negativo, tinha algum motivo específico ou não? Por exemplo, um cara que não performava bem. Tinha. Não performava bem, é muito pela motocicleta, que o condutor ele não gostou dessa moto, muito pela região também, que tá. Eles não estão acostumados ainda nesse mercado de locação, e isso é muito, né, se tratando de território nacional. Então, muitas das vezes a franquia ela chega em uma região que as pessoas olhavam e pensavam, legal, é uma concessionária. E a gente tinha que explicar que não é uma concessionária, é um lugar de aluguel de motos, e até que você possa entregar todas essas informações para o condutor, ele já saiu andando, né? Então era difícil explicar isso para o franqueado, mostrar que ainda o marketing estava fazendo todo um know-how, né? Uma junção das informações ali para ter um faturamento claro para ele. Então faltava um pouco disso na franquia também, de deixar mais claro antes de fazer uma inauguração. Você acabou de citar a questão do marketing. Como é que eles faziam essa captação desse cara? Era o boca a boca do que vai alocar a moto, por exemplo, o motoboy lá. É o boca a boca? É alguma coisa com relação à rede social? É o evento que você falou? Qual que é o principal arma que eles usam aí dentro do marketing para isso? Sim, principalmente o marketing ele é voltado principalmente para captação de leads no Google Ads, por exemplo. É feito eventos também com sorteado motocicletas ali 0 km. E a captação era mais parando o pessoal na rua mesmo, fazendo algo bem festivo ali. Eu cheguei a participar de uma de Florianópolis também, teve churrasco, teve alguns influencers locais, então foi bem bacana. Conforme eu falei, né? Um pessoal muito gente boa, um pessoal que quer realmente ali tá trabalhando, né? Tá levando o pão de cada dia para casa. E eu me espelhava muito a essas pessoas, era um carinho enorme que eu recebia lá também. Então, assim, eu, se tratando desse ponto, o que você falou é verdade mesmo, viu, Otávio? É um ponto de atenção que o marketing tem que ter, de conhecer um pouco mais, mas era feito dessa forma. Eu queria te fazer uma pergunta. Você hoje, com toda a sua experiência, você investiria numa franquia dessa? Olha, Otávio, não, assim, eu acho que foi a melhor pergunta até agora, viu? É, Então, cara, o mercado de locação no Brasil é um mercado que dá super certo, né? A gente sabe que o brasileiro ele não tem o valor à vista ali para comprar, mas acredito que não. O mercado de locação é um mercado um pouco problemático. Você entregar um bem para a pessoa sem ter todo esse aval por trás, né? Ter todo esse cuidado por trás. Então, assim, eu acho que pela minha experiência, a resposta é não. Talvez no futuro, quando evoluir, quando ter um valor mais benéfico para o condutor, quando as informações ficarem mais claras em relação à cooperativa, em caso de seguros, ter um point ali dos motoboys, onde quando eu chegar, todo mundo falar bem, que está que tá gostando da moto, que está gostando do mercado, aí quem sabe, né? Mas é, por momento eu dispenso, tá? Por momento não. você falou que desde a época da sua mãe lá, né, que você colocou que ia lá na franquia e tal. Sim. Falando agora genericamente do segmento de franquias, né? Uhum. Como é que você enxerga esse segmento hoje? Você que está dentro dele já há um tempo. Uhum.
Olha, é o meu sonho trabalhar com franquias. É um mercado que a remuneração é muito boa, as pessoas são bem legais também. Eu tive a oportunidade de estar na BF. Eu sinto que eu realmente gosto, mas a gente tem que entender também que o cenário ele é diferente, né? Hoje o cenário ele traz uma BF mais vazia, isso pela minha percepção. Então, assim, é um mercado alimentício um pouco desesperado. Isso pode ser uma aspas de Haikai Otávio. É uma manga, é um milkshake, assim, isso é alguns pontos que talvez seja de perfil também, tá, Otávio? Eu estou falando com um grande público que investe também nesse cenário, mas eu entendo que seguindo por outra metodologia, seguindo por um respeito com o cliente, que é algo que muitas franquias hoje elas não priorizam, parece que quando a... Estão perdendo credibilidade, você enxerga isso no Acho, mercado? acho. Eu acho que as franquias no país elas ficaram bem endeusadas em relação à taxa de franquia. Um valor que ele já cai na conta de uma maneira rápida. Então você está lá conversando com o rapaz, caiu 80 mil de taxa de franquia, caiu 100 mil de taxa. E as empresas percebem que isso é um segredo. Então vai entrando e esquece a qualidade. Né? Eu vejo franquias de fast food perto de casa aqui que estão abandonadas, estão com placa falando que está contratando. Então isso tem uma parte assim bem importante ainda para a gente caminhar. Eu entendo que talvez uma metodologia diferente seja o primordial para as franquias terem um salto grande aí, tá, Otávio? E essa questão que você falou, por exemplo, da taxa de franquia, né, que é um dinheiro que cai rápido, e você Para a fala, às vezes o franqueadora, cara né? vendeu e fica lá abandonado. Mas às vezes para ele é ótimo estar abandonado, né? Que esse cara muitas vezes ele não vai Sim, performar bem porque está abandonado e ele vai fazer um repasse e ele vai sim, vir nova taxa de franquia. sim. Então para ele é maravilhoso. A Ele roda gira entrou, e entra mais dinheiro, né? Então é ele entrou surreal. na casinha, né? É verdade. Ele entrou na casinha e depois, assim, eu sempre tive uma paixão grande pela franquia, Otávio. Conforme eu até falei, minha mãe trabalhou durante 5 anos nessa área com os cosméticos. E eu gostava de ir com ela. Então, assim, eu ficava vendo as lojas, eu entrava até mesmo para entender um pouco ali, moleque, né? Queria saber um pouco mais da loja, o vendedor, sai daqui, você não vai comprar e não. Eu sempre gostei, é uma paixão muito grande. E assim, quem sabe no futuro, né, a gente possa ver ali outras empresas reabrindo. Eu sempre acompanho o seu Instagram. É uma dor muito grande para a gente que gosta desse mercado quando a gente vê uma loja, porque são pessoas, não é só uma máquina que vai ficar parada ou que vai para outra loja, são pessoas, são pais de família ali que estão dependendo daquilo. E eu falo por mim, mineiro, quando eu entro numa empresa é exatamente para vestir a camisa, para entregar tudo de mim, para ter bons relacionamentos. A minha família, a minha namorada também, ela sempre fala isso comigo, desse movimento, né, da gente mexer o doce, que nem aqui em Belo Horizonte fala, mexer o doce e fazer do limão uma limonada, trabalhar feliz. Eu vejo que eu trabalho muito feliz com franquias, eu vejo que eu me sinto muito realizado trabalhando com franquias, e quem sabe no futuro aí a gente vê um boom maior, uma ABF mais cheia, que é tudo que a gente mais quer. Falou e agora é uma das coisas primordiais que está faltando hoje no segmento, né? É essa questão do relacionamento pessoal, né? É o que eu falo, Sim, muitos viraram, a gente virou número, né? O franqueado virou número. E os franqueadores, muitas vezes, com essa questão de só taxa de franquia, o cara não consegue enxergar que realmente isso que você acabou de falar. Que ali tem um cara, tem uma família, né? Tem um sonho, tem uma série de coisas que estão ficando de sim, lado, cara, por conta de dinheiro, né? Por conta de sim, negócio. E se não mudar isso, a minha visão é que cada dia mais o segmento está se queimando. E se alguém não fizer alguma coisa para mudar isso, vai piorar a cada dia, cada ano. Até que a gente vai ver uma ABF lá com ninguém indo visitar, né? sim, Porque sim. vai ficar realmente sem crédito nenhum, né? As pessoas já enxergam aquilo, pô, esse cara quer só me arrancar dinheiro, não vou ganhar dinheiro com isso aqui. E o conceito Uhum. de franquia ele é muito bonito. Eu também sou um cara que
eu vivi 20 e tantos anos, né? Isso, franquia shopping, então Uhum. eu sempre gostei demais, assim, e me dói até ter que mostrar toda essa realidade. É muito Uhum. ruim, né? Sim, sim, sim. Porque se você for ver, teoricamente, o segmento é muito legal, cara, de franquia. Ele é muito legal. A teoria é muito linda, cara. O cara monta um negócio, te entrega o know-how pronto. Você vai ganhar dinheiro, vai ficar todo mundo feliz, né? Só que, infelizmente, não tá muito bem assim, né? É verdade, cara. Eu conheci uma pessoa em São Paulo que o que me fez mais tracionar nesse mercado aí de franquias, gostar mais, foi quando ele falou assim, Raiká, o meu grupo tem um McDonald's, tem uma sorveteria. Eu falei, caramba, que legal, assim, né? Que isso, é bacana, é algo que deixa a gente feliz, mas também deixa a gente triste quando a gente vê lojas frias. Aquela loja bem no cantinho do shopping, com uma atendente que não está muito bem entendendo, está se arrastando. Assim, dá até pena, né? Você olha assim pra Dá loja e até fala, meu Deus do céu, como é que esse troço dá vai pra pena, frente? cara. Exato, exato. Então, assim, dói na gente também. Eu tenho uma ótica em relação a isso. Eu brinco com minha namorada falando: caramba, cara, aquela loja ali eu faria isso. Sabe? Não é só colocar um manequim na porta, não é só colocar balões, cara. Para com essa coisa de balão. Vamos, vamos fazer algo bacana para o cliente, vamos fazer algo que ele fale. Um bom atendimento também, que a pessoa, poxa, vamos lá depois. Enfim, é algo assim que eu entendo que vai voltar. Vai voltar. Falar assim, ó, eu falo mal demais de franqueadora ruim, né? Principalmente. Sim, Mas eu tenho que reconhecer que existem franqueados que são muito ruins também, cara. Muito ruins. Isso que você falou, às vezes o sim, cara monta a loja e acha que ela vai andar sozinha. Ele sim, não não tem é que fazer assim. nada, ele não tem que promover nada, ele não tem que tratar Uhum, nada com o funcionário dele, não tem que cobrar nada. Ele acha que uhum, só a marca já vende e ele não tem que fazer absolutamente nada. E eu cito, eu sim. quando eu tinha franquia, muitas vezes, o que que eu fiz, cara? Eu criei por exemplo, criava combos, caixas, e eu mandava para a franqueadora para ela provar. Falava, olha, criei Uhum, isso daqui, eu acho que vai ser legal e tal, o que que vocês acham? E às vezes eles pegavam aquilo e implementavam no nacional. uhum, Então, assim, uhum, eu me mexia, cara. Por quê? Porque eu via que eu tinha aquela necessidade. Eu via todo mundo vendendo combo e eu não vendia combo. Falava, cara, uhum. como é que pode não vender combo? É valor agregado, vou aumentar aqui meu ticket Sim, e sim. tal. Então eu criava o combo e ia atrás para ver se implementava aquilo. Né? Óbvio que tem muitas franqueadoras que não dão essa voz, né, para o franqueado. Eles não querem Uhum. saber. Inclusive, eles se sentem ofendidos muitas vezes, né? Se você levar uma ideia Sim, e falar, pô, peraí, você tá sim, achando que eu sou sim. um amador, que eu não sei fazer É, isso? é, Né? Então tem que ter essa abertura. Mas tem muitos caras que não fazem nada, cara. Eles sentam lá na cadeira e espera quebrar. sim, É com bem certeza, cara. complicado. E assim, uma dica que eu tenho para os franqueados também, pegando um gancho do que você falou, é o ciclo social. Seja amigos de pessoas que tiveram a mesma experiência que você, porque quando você menciona que adquiriu uma franquia, eu via muito isso como executivo de vendas. Quando você dizia para um primo, para um amigo que você comprou uma franquia, muitos deles riam, né? Talvez você pensa que você vai ficar com a barriga no balcão, é a famosa frase, barriga no balcão, vai ficar com atendimento direto ao cliente. E aí vai uma aspas aqui do Raiká mesmo, né? Quem sou eu para falar, mas e qual o problema de estar com a barriga no balcão, né? Qual o problema de você. Cara, Mas, cara, faz o seguinte, coloca ali um Casé TV, uma Copa do Mundo e vai trabalhar bacana, escutando uma música legal, vai fazer o seu, porque você está representando uma marca, e se eles não estão fazendo por você, faça. A sua... A questão de você ter um esforço ali não é para os outros, é para você mesmo. Então a gente sabe muito bem quando o franqueado quer, quando ele limpa a loja, quando ele organiza a loja, não só dependendo de uma informação da franqueadora, mas ele faz por si só, ele tem o gosto daquilo, ele visita a loja frequentemente. Eu já vi casos não só no mercado de motocicletas que eu trabalhei, mas em cenários pessoais, aqui, profissionais que eu trabalhei, mas dos abandonos. Achar bonito, apenas comprar e abandonar, e eu vou viajar aqui mesmo, e tá tudo bem, minha loja tá legal. E muitas das vezes o seu funcionário está comemorando que você não foi, porque você é chato e ele está deixando as coisas do jeito dele. ganhando muito mais dinheiro do que você lá, É sai. verdade. É verdade. Então, assim,
não é feio, né, Otávio, falar que você tá com a barriga no balcão, principalmente no momento de um board, no momento de start da sua franquia. Então, assim, Concordo com tudo que você falou. Inclusive, eu já legal. coloquei isso aqui dentro do podcast, que eu acho que é primordial a barriga no balcão. É Sim. primordial. Por quê? Vou te citar o meu exemplo, né? Eu, muitas vezes, quando eu estava dentro da operação mesmo lá, o meu era barriga no balcão mesmo, eu fazia o produto lá. O que que eu Uhum. percebia? Erros operacionais que as funcionárias não passavam. E eu Sim. conseguia enxergar eu fazendo. Então eu falava assim, pô, isso Sim. aqui tá errado, cara. Se eu botar esse negócio aqui para cá e aquilo para lá, vai ser muito melhor operacionalmente de eu entregar esse produto para o Sim. cliente. Então, só que o funcionário muitas vezes não vai te passar isso. E a barriga no balcão, você estando lá dentro, você vai conseguir enxergar como dono. Então É eu falo, verdade. cara, pô, você não precisa ficar o tempo inteiro, obviamente, que você é responsável por gerir, você tem que gerir o negócio. Mas a barriga no balcão ela é primordial. Eu falo que pelo Primordial. menos uma, duas vezes na semana, sei lá. Você tem que entrar dentro do seu negócio, cara. Você tem que estar lá, porque você tem que ver como que Sim. funciona. Você tem que entender o negócio. Senão, Sim. não tem como Sim. funcionar. Sim. Verdade. Verdade. Exatamente. A questão do perfil. É o que eu falo, por exemplo, as pessoas vêm, Otávio, me passa aí uma franquia boa para eu comprar. Não, peraí. Qual que é vamos analisar o seu perfil? Porque não Sim. adianta eu te passar uma franquia boa de restaurante se você odeia cozinha, por Sim. exemplo. Sim. Então, assim, ou seja, o cara, para ele estar na barriga do balcão, ele tem que gostar daquele negócio. Né? Sim. Então, não tem como ele ir para dentro da operação de um negócio que ele abomina, que ele não gosta, ele só tem dinheiro. Exato. Né? Aí é o perfil. Exato, Otávio. E assim, deixa o imediatismo de lado. O momento de você comprar uma franquia é o momento de falar de você. É porque eu tinha muito esse desafio. No momento que eu ia perguntar sobre o perfil dos franqueados, cara, era uma linha de duas frasezinhas no WhatsApp, assim, ó, eu tenho 31 anos e gosto disso aqui e moro aqui. Não é isso que a gente procura como executivo de vendas, entender realmente que você gosta, né? Qual a sua pretensão, quais os seus sonhos? Eu sempre perguntava qual o sonho seu de estar adquirindo uma franquia. Ele é apenas falar que tem uma franquia para os seus amigos, falar que está tudo bem com ela mesmo sem visitar? Ou é realmente entender, né, do mercado, colocar a cara a tapa, a barriga no balcão, né, que a gente falou. Então, assim, vai muito de você também se abrir, cara. É um momento ali de conversa. Prioriza também um executivo de contas que ele vai te escutar, ele vai olhar nos seus olhos e vai entender exatamente o que você está precisando, porque é um momento muito delicado, cara. A gente vai no psicólogo, a gente vai no nutricionista, a gente tem ali as suas consultas. Esse momento é praticamente uma consulta, né, Otávio? Você tem que se abrir, mostrar, cara, o que você quer, quais são o lugar que você quer chegar com a franquia também. Então, é de extrema importância seguir nessa linha e demonstrar o que você realmente sonha ali com esse mercado. Do ego, né, do cara, você deve ter visto muito isso, né, cara? Muito. Vi muito, cara. Porque eu acho que é o que deve mais aparecer, cara. O cara que é o que você acabou de falar, assim, pô, eu quero ter muitas vezes a franquia pra falar pra todo mundo que eu tenho essa franquia aqui, essa loja. Sim, 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 sim. É verdade, cara. Eu via muito caso assim. Tinha o caso do meu amigo, né, o Robertson de São Paulo também, que falava de uma maneira legal, né, era um grupo que cuidava, a gente via que era um profissionalismo ali, mas tinha pessoas que apenas disparavam, eu tenho uma sorveteria, eu tenho churros, eu tenho... E aí na minha cabeça, em vez de pensar assim, que legal, eu pensava, caramba, como que você faz para cuidar de tudo isso, né? Eu tenho certeza que você não está lá em nenhum deles, ou você está dando pouca preocupação para eles. Então, toque em uma coisa só, vai aos poucos, ande com pessoas que estão para te ajudar, que estão para te apoiar. E eu tenho certeza que a sua trajetória, a sua jornada na franquia vai ser de excelência. A franquia ela não é uma inimiga, ela não está para combater com você. A franqueadora é para andar lado a lado contigo. Então, esse é o meu recado, assim, pelo menos a teoria. Então, é, é um casamento, né? A gente tem que entender com quem a gente está casando. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Acredito que tenha sido um podcast bem legal. O intuito foi realmente mostrar os pontos de atenções ali para os franqueados que estão interessados nessa área, né?
Eu te acompanho há um tempo. Quem me apresentou você foi um amigo próximo também, que também trabalhou nessa franquia comigo. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho é algo incrível. Eu me identifico muito com o seu trabalho. Então, assim que você postou ali um vídeo, eu achei bem legal, te mandei uma mensagem. Você faz, Otávio, o que eu fazia quando eu era pequeno, só eu não tinha um celular e a coragem para filmar. Então eu chegava ali e falava, que a franquia ali, o que que eles estão fazendo ali? O que é trem ali, né? Igual o mineiro fala, o que é trem ali? Hoje o Otávio faz isso, né? Mas assim, é um prazer enorme estar batendo esse papo. Espero que seja o primeiro podcast de muitos aí. E legal, cara. Muito obrigado de verdade aí pelo convite, tá? Você mais uma vez. Queria agradecer para todos vocês que estão assistindo aí. Não esquece de se inscrever no canal, ajuda, é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Sempre peço isso. Custa nada, só apertar o botãozinho aí, tá bom? E nunca se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Muito obrigado e até a próxima. Show.